Por quantos anos mais você vai continuar se ignorando? Quantos dias mais você vai dar ao mundo uma versão de si mesmo que nem se parece com quem você realmente é? Às vezes, a verdadeira dor não vem do fracasso ou da rejeição, ou mesmo da solidão. Vem de olhar no espelho e não se reconhecer. De perceber que você tem cumprido as expectativas dos outros há anos, mas não as suas. De viver apagando os incêndios de outras pessoas, enquanto dentro de você é consumido. Carl Jung escreveu certa vez: sua visão só ficará clara quando você olhar para o seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E essa não é uma frase legal para compartilhar nas redes sociais. É um aviso. Porque se você continuar ignorando o chamado de sua alma, se continuar a se trair para agradar, pertencer, evitar conflitos, você vai acordar um dia e perceber que é tarde demais. Que sua vida estava tentando se encaixar em uma que não era para você. Há momentos na existência que não gritam, que não doem imediatamente, que não o abalam com tragédias óbvias. Eles são silenciosos, quase imperceptíveis. São aqueles segundos em que você está sozinho em seu quarto e percebe que não gosta da pessoa que se tornou. Não porque você é ruim, não porque falhou, mas porque tem vivido para todos, menos para si mesmo. Jung falou da sombra, aquela parte de nós que relegamos, ignoramos, negamos, mas que nunca desaparece. Essa sombra é feita de todos os nãos que você não disse, dos sonhos que guardou na gaveta, dos limites que deixou cruzar, dos dias que viveu para cumprir o que os outros esperavam. E essa sombra, mais cedo ou mais tarde, se manifesta, porque o que não é curado se repete. Concentrar-se em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Porque quando você não escolhe a si mesmo, acaba cercado por pessoas que também não escolhem. Quando você não habita seu espaço interior, o mundo o habita para você. Suas decisões são tomadas pelo medo, seus relacionamentos são escolhidos por sua falta, seu tempo é consumido pela urgência dos outros. E você só existe, mas não vive. Você apenas responde, mas não escolhe. Você apenas sobrevive, mas não constrói. Quero fazer-lhe uma pergunta incômoda e quero que a responda com toda a honestidade do mundo. Para quem vive? Você está realmente projetando sua vida a partir de sua verdade ou está apenas reagindo ao que os outros esperam de você? Essa é uma das perguntas mais difíceis que você pode se fazer, porque a resposta pode revelar que você está vivendo como um estranho em sua própria existência. O grande problema surge quando você não se concentra em si mesmo desde cedo. Você constrói sua vida a partir de feridas não resolvidas. E um dia, essas feridas se manifestam na forma de ansiedade, vazio, raiva inexplicável, tristeza no meio da tarde, um desconforto crônico que você não sabe nomear. Porque não é o trabalho, não é o casal, não é o ambiente. É você, ou melhor, a desconexão de você consigo mesmo. Concentrar-se em si mesmo não significa tornar-se egoísta, significa assumir o controle. Isso significa que você se pergunta todos os dias: o que eu preciso hoje para me sentir em paz? E quando você faz essa pergunta, algo muda. Porque a maioria de nós não vive assim. Vivemos como máquinas automáticas que cumprem funções, mas não como seres vivos que sentem, que se ouvem, que cuidam de si mesmos. Jung falou de individuação, o processo pelo qual você se transforma no que já é em essência. Não no que os outros querem que você seja, não no que você aprendeu por imitação, não no que você se forçou a ser por medo, mas em quem você realmente é quando se liberta do condicionamento. E para isso, você precisa ficar em silêncio, entrar, se perguntar coisas que te incomodam, ter coragem de se encarar sem filtros. E você sabe qual é a parte mais difícil desse caminho, que muitas vezes você vai perder coisas e pessoas. Porque quando você começa a priorizar a si mesmo, você fica chateado. Quando você começa a estabelecer limites, você fica desconfortável. Quando você para de agradar, alguns se afastam. E isso dói, mas faz parte do filtro natural da autenticidade. Vou te dizer sem enfeites:
Nem todas as pessoas ao seu redor merecem ficar quando você começa a se valorizar. E não porque eles são ruins, mas porque estão acostumados a uma versão de você que não existe mais. Uma versão complacente, sacrificada e silenciada. Uma versão que você não está mais disposto a segurar. E tudo bem. O mundo precisa de pessoas que escolham umas às outras. Pessoas que vivam a partir de seu centro. Porque essas pessoas não precisam controlar os outros. Não precisam de validação constante. Não vivem da escassez. Eles vivem do amor próprio. E a partir daí, tudo muda. Concentrar-se em si mesmo é dar a si mesmo permissão para mudar sua mente, seu caminho, seu ritmo, sua vida. Você não é obrigado a ser quem você era ontem. Você está convidado a ser quem você realmente é hoje. E isso pode envolver redesenhar seu ambiente, estabelecer limites, dizer adeus, começar de novo. Você percebe o que isso implica? Isso implica que você não vive mais de acordo com o que as pessoas vão dizer, que você não está mais paralisado pela decepção, que você não age mais por obrigação. Você vive da alma. Jung também disse que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder compartilhar com elas o que é importante para você. E é por isso que, ao se concentrar em si mesmo, você alinhará sua vida com sua verdade, mas também se afastará do superficial, dos relacionamentos vazios, das conversas que não o alimentam, das dinâmicas que apenas preenchem o tempo, mas não a alma. Neste novo espaço de autenticidade, a verdadeira paz começa a florescer. Aquele que não vem do controle, mas da aceitação. Aquele que não é alcançado lutando, mas deixando ir. Aquele que não depende de nada externo porque nasce de você. Você aprende a ficar sozinho sem se sentir sozinho. Aprende a desfrutar do seu silêncio, da sua companhia, dos seus rituais diários. Você não precisa mudar sua vida de uma só vez. Apenas comece ouvindo a si mesmo, perguntando a si mesmo todos os dias o que você precisa, e tenha a coragem de se dar isso, mesmo que seja em pequenas doses. Um passeio na solidão, um não dito com respeito, um sim ao que te inspira, uma pausa, uma respiração consciente, uma mudança de direção. Porque quando você se cuida, o mundo deixa de ser um inimigo. Quando você ouve a si mesmo, o ruído externo perde força. Quando você se concentra em si mesmo, sua energia para de se dispersar e começa a se concentrar. E é aí que seu verdadeiro poder começa. Não importa quanto tempo você viveu ignorando a si mesmo, sempre há tempo para voltar a si mesmo. Você está sempre a tempo de se construir a partir do amor, não do medo. Você está sempre a tempo de parar de sobreviver e começar a viver. Há uma solidão que não se cura cercando-se de pessoas. É a solidão que você sente quando está desconectado de si mesmo por muito tempo, quando viveu tanto para os outros que não sabe mais o que quer, o que ama, o que precisa. É uma sensação estranha, como se você habitasse seu corpo, mas não soubesse mais como é sua alma, como se você se olhasse no espelho todas as manhãs, mas sem se reconhecer, como se todas as suas decisões fossem ditadas por um dever externo, agradar, obedecer, demonstrar, resistir. Jung, de sua profundidade psicológica, entendeu essa desconexão como um dos maiores males da alma humana, porque a vida perde sentido quando você deixa de ser você para se tornar o que se espera de você. Quando você apenas reage, mas não escolhe, quando repete rotinas, mas não vive com presença, quando você faz muito, mas sente pouco. E então, um dia, sem motivo claro, você percebe que está cansado, profundamente cansado. Não fisicamente, não de um dia ruim, mas existencialmente cansado. Cansado de fingir, cansado de não saber por que você faz o que faz, cansado de estar no piloto automático, cansado de ser para todos, menos para você. Esse dia é o começo do despertar. Porque quando você se cansa do barulho, do caos e do vazio, você começa a procurar o silêncio, a procurar respostas, a procurar por si mesmo.
E é aí que começa a verdadeira jornada. Não a jornada para um cume ou sucesso externo, mas a jornada de volta para casa. Você, sua essência, sua verdade. Concentrar-se em si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade, é maturidade, é amor próprio, é ter a coragem de dizer: basta, eu não posso continuar me traindo. Mas é claro que ninguém ensina como voltar a si mesmo, porque vivemos em uma cultura que nos educa a olhar para fora, não para dentro. Desde a infância, somos recompensados por obedecer, por agradar, por nos encaixar. E quando crescemos, continuamos a buscar esse reconhecimento externo como se nosso valor dependesse disso. É por isso que muitos se perdem, porque eles não têm um mapa, porque têm medo de decepcionar, porque acreditam que viver para si mesmo é ser ruim, egoísta ou frio, quando na realidade é o oposto. Porque somente quando você se concentra em si mesmo pode dar por amor, não por vazio. Somente quando você está bem consigo mesmo, você pode oferecer a verdadeira presença aos outros. Jung disse: aquilo que você não dá consciência, controla você. E enquanto você não estiver ciente de como se esqueceu de si mesmo, ainda estará preso fazendo a mesma coisa, esperando que as coisas mudem por conta própria. Mas nada muda até que você mude. E isso implica decisões difíceis, dolorosas e incompreendidas. Implica que você comece a dizer não, a se afastar do que drena, a estabelecer limites, a se dar tempo, a curar, a escrever, a chorar, a se confrontar com sua verdade, a parar de justificar o que te machuca, a escolher a si mesmo sem culpa. E é claro que dói. Dói deixar de ser aquele que todos aplaudem. Dói não responder sempre. Dói decepcionar as expectativas dos outros. Mas também é libertador. É um descanso profundo. Está respirando fundo pela primeira vez. É olhar para dentro e dizer a si mesmo: aqui estou e não vou mais me abandonar. Muitos ainda não entenderão. Eles dirão que você está distante, que você mudou, que você não é mais o mesmo. E eles estão certos. Você não é mais o mesmo, porque agora você se vê, porque agora você não está disposto a se trair para ser amado, porque agora você prefere sua paz à aprovação. Essa mudança não é perceptível nas redes sociais ou medida por conquistas. Isso mostra na calma em seu peito quando você faz a coisa certa para si mesmo. Isso mostra como você fala consigo mesmo, como você escolhe a si mesmo, como você não se justifica mais. E não é um processo rápido, é lento, é desconfortável, mas é o único caminho que realmente vale a pena. Talvez você ainda esteja lá, no meio do caos. Talvez você tenha dificuldade em estabelecer limites. Talvez você ainda não saiba por onde começar. Mas você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, já estivemos lá, perdidos, exaustos, com nossas almas em pausa. E eu prometo a você uma coisa: aquele momento em que você decide voltar a si mesmo é o começo de tudo. Você pode não ter as respostas, tudo bem. Você ainda pode estar com medo, é normal. Mas você já deu o passo mais importante: perceber, reconhecer que algo não está certo, aceitar que você merece mais. E isso já é um ato de amor, um ato de coragem, um ato de cura. Jung nos lembraria que a alma sempre sabe o que precisa curar. Só que aprendemos a ignorá-lo, a silenciá-lo, a cobri-lo com trabalho, com relacionamentos, com distrações. Mas ela sempre fala, na forma de tristeza, ansiedade, insônia, apatia. Até que um dia você não pode mais ignorá-lo. É por isso que se concentre em si mesmo. Não porque você é egoísta, mas porque se você não estiver bem, nada realmente será. Aprenda a estar com você, a não precisar de validação constante, a abraçar seus processos, a aproveitar seu progresso mesmo que ninguém o veja, a se dar o valor que os outros não souberam lhe dar. Porque quando você se trata com respeito, o mundo começa a refletir isso. E não se trata de ficar frio ou isolado. Trata-se de construir a partir de dentro, de deixar de dar a partir do sacrifício, de compartilhar a partir da abundância, não da falta. Você merece uma vida onde você também é importante.
onde você não precisa se destruir para que os outros fiquem bem, onde você não precisa desligar sua luz para que os outros brilhem, onde você possa ser você mesmo sem culpa, sem máscaras, sem medo. Esse é o verdadeiro poder, o de viver alinhado com você. Você vai parar de atrair relacionamentos que drenam. Você vai parar de perseguir o que você não precisa. Você vai parar de tentar preencher vazios com barulho, porque você terá encontrado o essencial, seu próprio centro. E ali, a partir daquele lugar, tudo muda. Não é mágica, é consciência. É compromisso consigo mesmo. É voltar de novo e de novo. Mesmo que você se perca, é tratar-se com a mesma compaixão que você deu aos outros. É dar-lhe o que você esperava que os outros lhe dessem. Porque no final do dia, é você com você. Você com suas decisões, você com seus pensamentos, você com sua história. E você merece que essa história seja digna, livre, luminosa. Sim, haverá dias cinzentos. Sim, você vai tropeçar. Sim, você vai duvidar. Mas você não vai se abandonar novamente. E isso muda tudo. Há um momento específico nesse processo de retorno a si mesmo que Jung chamaria de encontro com a sombra pessoal. É quando você percebe todas as vezes que foi cúmplice de seu próprio abandono. Quando você reconhece que não apenas os outros o ignoraram, mas que você mesmo foi o arquiteto de sua invisibilidade. É um momento doloroso, mas necessário, porque somente a partir dessa honestidade brutal você pode começar a verdadeira transformação. A sombra da autotraição se manifesta de maneiras muito sutis. É o sim que você diz quando quer dizer não. É o sorriso que você mantém quando está desmoronando por dentro. É o tempo que você entrega a projetos que não o nutrem enquanto seus próprios sonhos estão cobertos de poeira em algum canto esquecido de sua alma. É a energia que você investe em relacionamentos unidirecionais à medida que seu relacionamento consigo mesmo se desintegra. Jung entendeu que esse padrão de autotraição não nasce do mal, mas do medo. Medo da rejeição, medo do abandono, medo de não ser suficiente. E para evitar essa dor, construímos uma versão aceitável de nós mesmos. Uma versão que atende às expectativas, mas nunca satisfaz nossa alma. É como viver como um ator extraordinário, interpretando um personagem que você odeia. Mas há algo libertador nessa descoberta. Quando você percebe que está traindo a si mesmo, também percebe que pode parar. Que o poder de escolher você está em suas mãos, que sempre esteve lá. O que Jung chamou de função transcendente é precisamente a capacidade da psique de criar algo novo quando os opostos se encontram. Quando o você que você foi encontra o você que você quer ser. Esta reunião não é confortável. Exige que você olhe diretamente para todas as vezes em que se silenciou para manter a paz. Todas as vezes em que desistiu de seu poder para não parecer difícil. Todas as vezes em que fingiu concordar para evitar conflitos. Exige que você reconheça como transformou sua vida em um ato de serviço às necessidades dos outros, enquanto a sua definhava no esquecimento. Mas também requer compaixão por aquela parte de você que aprendeu a sobreviver dessa maneira. Porque por trás de cada autotraição há uma ferida, há uma criança interior que uma vez entendeu que ser ele mesmo não estava seguro. E essa criança precisa de sua compreensão, não de sua punição. Ele precisa que você explique a ele que agora você é forte o suficiente para protegê-lo, para dar a ele a voz que ele não tinha na época. A verdadeira individuação, de acordo com Jung, não é um processo de perfeição, mas de integração. Não se trata de remover as partes de você que você considera problemáticas, mas de abraçá-las conscientemente, entendendo sua função, transformando sua energia. Aquela parte de você que sempre cede, que sempre agrada, que sempre se adapta, também tem sabedoria. Ele conhece o valor da harmonia, empatia, flexibilidade. A arte está em aprender quando usar essas qualidades conscientemente e quando você precisa acessar sua firmeza,
sua capacidade de dizer não, seu direito de existir como você é. Está desenvolvendo o que Jung chamaria de toda a personalidade, onde você tem acesso a todo o seu espectro emocional e psicológico, não apenas as partes que foram socialmente aceitáveis. Ao iniciar esse processo, você notará que sua tolerância ao ruído diminui. Você não pode mais ficar em conversas vazias por tanto tempo. Não pode mais fingir interesse nos dramas de outras pessoas. Não pode mais sustentar relacionamentos que se alimentam de reclamações e negatividade. Não é que você tenha se tornado intolerante, é que sua alma não aceita mais alimentos tóxicos. Você desenvolveu um paladar mais refinado para a vida. Isso pode criar tensão em seu ambiente. As pessoas que estavam acostumadas a você ser seu público, seu recipiente emocional, seu solucionador de problemas, podem se sentir abandonadas quando você estabelece limites. E aí vem um dos testes mais difíceis da estrada: manter sua nova posição, apesar da pressão externa, para retornar ao seu papel anterior. Jung falou do complexo de Salvador como um dos obstáculos mais comuns no processo de individuação. É aquela parte de nós que se sente responsável pela felicidade, estabilidade e bem-estar dos outros, mesmo à custa de nosso próprio equilíbrio. Esse complexo se alimenta de um senso ilusório de importância e controle, mas acaba nos esgotando e nos afastando de nosso próprio centro. Reconhecer esse padrão é crucial, porque muitas vezes resistimos a nos concentrar em nós mesmos, precisamente porque acreditamos que os outros precisam de nós. Como posso ser tão egoísta quando minha mãe está sofrendo, quando meu parceiro está passando por uma crise, quando meus filhos precisam de mim? Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você se abandona para salvar os outros, menos você pode realmente ajudá-los. Porque você não pode dar o que não tem. Você não pode oferecer paz a partir de seu caos interior. Você não pode fornecer estabilidade a partir de seu desenraizamento. Você não pode ensinar o amor próprio se você não o praticar. Jung entendeu que a cura é contagiosa, mas também a doença emocional. Quando você se cura, inevitavelmente influencia a cura do seu ambiente. O processo de se concentrar em si mesmo também envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de função do sentimento, que não é o mesmo que ser emocional. É a capacidade de avaliar o que tem valor para você, o que ressoa com sua essência, o que vale seu tempo e energia. É um tipo de inteligência que vai além do racional, uma sabedoria que surge quando você aprende a ouvir seu corpo, sua intuição, sua alma. Essa função se atrofiou em muitos de nós porque vivemos muito tempo guiados por deveres externos. Você deve ser mais sociável, você deve trabalhar mais, você deve se contentar com o que tem. Mas quando você desenvolve sua função de sentimento, pode discernir entre o que realmente o nutre e o que apenas atende às expectativas sociais. Você começará a perceber que certos ambientes o drenam enquanto outros o revitalizam, que certas pessoas o inspiram enquanto outras o esgotam, que certas atividades o conectam a si mesmo enquanto outras o fragmentam. E o mais importante, você começará a agir com base nessas informações, a projetar sua vida em torno do que realmente o sustenta. Este não é um caminho linear. Haverá momentos de regressão, dias em que você retornará aos velhos padrões, situações em que você abrirá mão de seu poder por hábito. Jung entendeu isso como uma parte natural do processo. Chamei esses momentos de regressão a serviço de si mesmo, porque mesmo os contratempos podem lhe ensinar algo sobre seus pontos vulneráveis, sobre as áreas que ainda precisam ser fortalecidas. O importante é não se culpar quando isso acontecer. É manter a consciência de que você está em um processo, que todos os dias você pode escolher novamente, que cada momento é uma oportunidade de retornar a si mesmo. A culpa e a autocrítica destrutiva apenas o afastam ainda mais do seu centro. A compaixão e a firmeza amorosa consigo mesmo o aproximam.
Há algo profundamente revolucionário em uma pessoa que decide se concentrar em si mesma sem culpa. Ele desafia todo o sistema de codependência em que muitos de nós fomos criados. Ele desafia a ideia de que nosso valor depende de quanto nos sacrificamos pelos outros. Ele propõe um modelo diferente, o do ser humano completo que, a partir de sua plenitude, pode realmente contribuir para o mundo. Jung viu isso não apenas como um caminho de cura pessoal, mas como um ato de serviço à humanidade. Porque cada pessoa que se torna individual, que se torna quem realmente é, eleva a consciência coletiva. Todo ser humano que deixa de viver do medo e começa a viver da autenticidade, torna-se um farol para outros que também estão procurando o caminho de volta para casa. É por isso que focar em si mesmo não é um ato de vaidade ou egoísmo. É um ato de coragem, de serviço, de amor, não só por si mesmo, mas por toda a vida que você toca. Porque quando você vive da sua verdade, você permite que outros façam o mesmo. Quando você respeita a si mesmo, você ensina respeito. Quando você ama a si mesmo, você irradia amor. E o mundo precisa desesperadamente de mais disso. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que é hora de mudar. É hora de parar de viver no automático e começar a projetar conscientemente sua existência. Inscreva-se neste canal se sentir que essas reflexões estão tocando algo profundo em você. Cada assinante representa alguém corajoso que decidiu se olhar no espelho e reconhecer que merece mais do que uma meia-vida. Ele escreve nos comentários: "Eu não me ignoro mais. Faça isso com força, com convicção." Porque esse é exatamente o compromisso que você está assumindo consigo mesmo hoje. E também nos diga de qual país você está assistindo a este vídeo. É lindo ver como essas palavras chegam às almas que estão prontas para despertar. Como se essas palavras estivessem ressoando com você, compartilhe este vídeo com alguém que também está se esquecendo de si mesmo. Porque isso pode mudar vidas, seu e de quem precisa ouvir. No próximo vídeo, falaremos sobre como manter esse foco interior livre de culpa, como construir limites saudáveis e o que fazer quando o mundo o pressiona a se trair novamente. Até lá, lembre-se, não há revolução maior do que focar em si mesmo com ternura, paciência e verdade.